Nós oramos em nome... Nós teremos mais uma vez o louvor e uma música especial com Elaine e Eduardo Alves. Apesar de estarmos vivendo este momento de calamidade, de tristeza, Deus não esquece de nós. Ele cuida dos pequeníssimos detalhes. Muitas vezes pensamos em desistir, sofremos, choramos. E eu nunca imaginei que passaria os últimos dias dos meus 38 na igreja. Foi uma alegria receber o convite do pastor e uma janela de esperança que se abriu, dizendo: Elaine, continue o que você sempre fez na sua vida. Continue o que eu te escolhi para fazer. Apesar dos pesares, apesar dos problemas, continue louvando. Continue crendo em mim, porque eu sou o Senhor da sua vida. Deus é o Senhor da minha vida, como é o Senhor da sua vida. E por conta disso, a melhor maneira que eu tenho de agradecer em meio a esse caos, por mais um ano de vida, é louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Dizendo que para sempre eu vou continuar entregando o meu viver nas mãos dele e sendo dele. Continue confiando. Deus está no controle de tudo. Quero aqui neste lugar agradecer-te, Pai. E quero dar o meu melhor e dar o meu louvor diante do teu trono, Pai.
Obrigado, Elaine. Obrigado, Eduardo. Elaine, fica aqui comigo também. Nós vamos fazer um louvor aqui agora. E, como eu disse no início, nós vamos agora fazer também, teremos agora um momento de louvor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, eu queria convidar você agora a pegar, se você já baixou, se não, tente baixar também, como eu disse, no Google Play ou no Apple Store, e é um aplicativo chamado 7Me. E ali você pode devolver o seu dízimo, dar a sua oferta. Eu não sei como é que está a sua situação. Esse é um momento onde nós estamos vivendo muita coisa, muita dificuldade. Se você pode ficar em casa, fique na sua casa. Se você precisa trabalhar, saia para trabalhar, mas faça isso com cuidado, tomando todos os cuidados que as nossas autoridades estão pedindo. Mas o que nós temos que fazer em conjunto é nos ajudar. Se você sabe de alguém que está passando dificuldade, leve uma cesta básica, doe o que você tem, leve uma comida para ele, leve um abraço. Não, abraço não pode, nem cor de cotovelo, mas leve um ânimo, uma força. Nós temos que nos ajudar. Não adianta, a gente tem que olhar uns pelos outros, claro que temos, sem dúvida, mas tem pessoas que estão passando fome. Tem pessoas que estão desempregadas e precisam da nossa ajuda. E nós, como igreja, temos e devemos ajudar uns aos outros. Então, vamos agora fazer esse momento de louvor, dando os nossos dízimos, devolvendo os nossos dízimos às nossas ofertas. Nós teremos aqui também, à tarde, não é isso, pastor? Qual horário, pastor? Às 3 horas. Então, vem aqui também, nós estaremos aqui. Traga também a sua doação nesse horário. Às 15 horas a igreja estará aberta para receber mantimentos, roupas, o que você puder trazer para que os dízimos e ofertas também, claro, você pode também trazer, se você não conseguiu fazer pelo aplicativo, traga também. Nós estaremos com a igreja aberta de uma forma cautelosa, sem tumulto, sem muita proximidade uns com os outros, mas dentro de todo um contexto, recebendo essas doações para ajudar outras pessoas. Vamos cantar então, essa música que cantamos uma vez aqui. Vem aqui, Elaine, comigo. Nós cantamos recentemente num culto aqui, e eu queria fazer novamente. É um medley de músicas bem conhecidas, e eu queria que você cantasse conosco agora. E ela começa assim, pode mudar, Glauber, pra gente? É um hino lindo do nosso cenário que você conhece, então cante com a gente agora também. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Quer por uma coroa trocar. Lembre-se que nós estamos aqui por um gesto fantástico de um Deus que se tornou homem, desceu a esse mundo e morreu em nosso lugar. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de coroarem como rei. Não era de rubi ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis. E por que tratar o rei desta maneira? E por que fazê-lo
coroa não. Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. Eu queria convidar você a começar essa música. Você pode fazer para mim? Pode mudar, Dalber. Você pode cantar com a gente? Começa você. Você canta bem melhor aqui. Com feitores Cante com ela, cante na sua casa. morreu por minha culpa, Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu, Senhor em bondade chorou, foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu Nós chegamos a um momento especial, um momento em que vamos estudar a palavra de Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e vamos juntos conversar com Deus, para que nosso coração seja preparado para entender verdades eternas, lindas e especiais para a nossa vida cristã. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença. Nesse momento nós vamos estudar a Tua palavra e pedimos a direção do Espírito Santo. Que Tua paz repouse sobre cada pessoa que está conectada nesse momento assistindo este culto de adoração.
E agora, ao estudarmos a Tua palavra, que a mesma fale com poder e autoridade ao nosso coração, a nossa mente também. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto que eu gostaria de ler é o texto introdutório. Nós leremos também outros textos, mas o texto introdutório está no livro de Hebreus, no capítulo 3, verso 7. O apóstolo Paulo, e eu parto do pressuposto que Paulo é o autor, como tenho mencionado algumas vezes, devido a várias evidências que nós encontramos no livro, de que ele provavelmente tenha sido o autor. Então, assim nós encontramos o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. E agora o verso 12 diz o seguinte: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O tema da mensagem desta manhã é: hoje é o tempo, ou o tempo é hoje. O tempo é hoje. E antes de nós entrarmos no estudo, eu quero apenas contar algumas histórias interessantes. Algumas coisas nós podemos deixar para amanhã, outras coisas simplesmente nós não podemos, temos que tomar uma decisão e agir na hora. Por exemplo, se você está com o seu filho pequeno no local em que há um parapeito e de repente o teu filho escapa ali dos teus cuidados e ele vai em direção a um ambiente que ele pode cair de uma altura muito grande e morrer, você não tem como hesitar e pensar assim: não, vou esperar um pouco, vamos ver o que vai dar, quem sabe amanhã eu faço isso. Não. Uma situação emergencial exige uma postura, uma resposta imediata. Uma situação emergencial exige uma resposta e uma postura imediata. De igual forma, nós encontramos situações na vida, especialmente no aspecto espiritual, que exige uma resposta imediata. E eu quero aqui contar para vocês algumas coisas interessantes que eu vi. Às vezes nós pensamos assim: o que eu faço ou deixo de fazer agora não é tão importante. Mas a Bíblia diz que um dia tudo o que nós fazemos será analisado e será julgado por Deus. Tudo que nós fazemos. E quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos o cenário do juízo. E o cenário do juízo é um cenário especial, fundamental para o tempo, especialmente que nós estamos vivendo, que existe uma resposta imediata. E sobre isso nós vamos conversar. Agora, algumas histórias sobre juízo interessante, né? Você sabe que, falando em juízo, eu encontrei uma história aqui muito interessante. Você já viu um ladrão que processou a vítima? Você já viu isso? Aconteceu em 2008. Um rapaz, Wanderson Rodrigues de Freitas, de 22 anos, ele invadiu uma padaria em Belo Horizonte e ele portava um pedaço de madeira, e ele colocou aquele pedaço de madeira debaixo da camiseta para simular que fosse uma arma. E ele abordou ali a balconista e ele pegou os R$45 que tinha ali no caixa, e quando ele estava saindo, ele deu de cara com o dono que estava chegando na loja. Acontece que o dono não aguentava mais, porque em 7 anos de existência da padaria, ele tinha sido assaltado nada mais nada menos do que 10 vezes. E o último assalto tinha acontecido há 4 dias. Então ele não pensou 2 vezes, mesmo correndo o risco de que se fosse uma arma de verdade, ele foi para cima do ladrão. E ele era mais forte, mais alto e mais imponente do que aquele rapaz que estava ali, o Wanderson, roubando, de 22 anos, e não deu outra. Ele imobilizou o ladrão, e ele estava com tanta raiva que ele começou a bater e desferir vários socos, as pessoas se aglomeraram ao redor, e aquele rapaz ficou todo arrebentado. A polícia chegou, pegou ele em flagrante, levou preso. Alguns dias depois, aquele rapaz, com um advogado, entrou com um processo contra o dono da loja. E o processo dizia o seguinte:
que ele estava buscando uma indenização milionária, porque tinham estourado o nariz do cliente. O advogado é o seguinte: eu quero uma indenização milionária porque estouraram o nariz do meu cliente. Que situação, né? Em vez de bater, o dono da padaria poderia apenas ter imobilizado. Ele assaltou, mas quem é que disse que quem assalta precisa apanhar? Já pensou? Agora, uma outra história interessante envolvendo juízo. Teve um cidadão que processou Deus, você acredita? Um cidadão que processou Deus. O nome dele, Pavel, de 41 anos. Ele processou a Deus com a seguinte alegação: quando ele foi batizado, Deus prometeu protegê-lo do diabo. E ele havia cometido um crime. Ele saiu pela rua, ele viu uma pessoa, ele tentou roubar aquela pessoa, ele acabou matando aquela pessoa, então foi preso. E então ele estava processando Deus, porque Deus não o protegeu da tentação do diabo, que fez com que ele roubasse e matasse uma pessoa. Que absurdo, na verdade. Uma outra história interessante: teve um cidadão que processou a si mesmo. Você já viu isso? Um cidadão que processou a si mesmo? Aconteceu em 1995. O americano Robert Brooke resolveu processar a si mesmo e pedir uma indenização de 5 milhões, alegando que ele violou suas crenças religiosas quando cometeu os crimes que o levaram à prisão. Qual foi o crime? Agredir pessoas no bar e dirigir embriagado. Então ele, preso, conversando com o advogado, disse: eu quero processar a mim mesmo. Montou todo um processo e levou para a corte americana. Agora, acontece que quando a pessoa não pode pagar algo, ela deve então ser amparada pela família ou pelo Estado. Então ele disse o seguinte: se você deve, mas não pode pagar, seu pai deve pagar ou a família deve pagar. Nesse caso, como ele não tinha nem familiares, ele pediu que o Estado pagasse para ele mesmo pelo crime que ele cometeu, porque estava processando a si mesmo por 5 milhões. Obviamente que a justiça americana não aceitou o processo. São histórias bizarras, né, no tocante ao juízo, mas existe algo que não é nem um pouquinho engraçado. Existe algo que é muito importante você ter em mente. E agora nós vamos ver um outro texto da Bíblia que está no livro de Apocalipse, capítulo 14. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Deus tem uma mensagem também se tratando de juízo. Só que essa história, essa realidade não é uma realidade de brincadeira, é algo forte, é algo real. Apocalipse 14, a partir do verso 6, nós lemos o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio dos céus, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes um terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Interessante que a palavra de Deus aqui apresenta uma mensagem forte, uma mensagem tríplice. E nós conhecemos essa mensagem como as 3 mensagens angélicas. É o recado final de Deus para uma humanidade pecadora, uma humanidade que se afastou de Deus, e de maneira direta Deus diz assim: primeira mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. No tempo de Paulo, ele dizia que Deus haveria de julgar. Mas quando nós estudamos o livro de Daniel, capítulo 8, especialmente o verso 14, Daniel capítulo 9, nós entendemos que o juízo já começou. O juízo já está se desenrolando. Além do mais, a Bíblia nos dá a certeza de que o juízo está terminando. Então Deus, ele grita para uma humanidade despreocupada, uma humanidade que vive de qualquer forma, uma humanidade que pensa que a cada situação diferente que vai acontecendo, apenas o que está por detrás como notícia é o acaso. Deus olha para esta cena e diz de maneira direta: nada disso está acontecendo por acaso. Temam a Deus e dai-lhe glória, porque o juízo chegou. Aliás, o juízo está terminando.
Temer a Deus e dar glória a Deus não é uma opção para aquele que quer se salvar. Deus vai se levantar para botar um ponto final em toda dor, toda lágrima, todo sofrimento, toda sepultura será derrotada por Cristo Jesus, todas as enfermidades serão derrotadas por Cristo Jesus, mas para que Deus possa executar a sua obra de eliminação do pecado, Ele precisa estabelecer um julgamento para definir aqueles que estarão livres da consequência do pecado, que é a morte eterna, e daqueles que receberão em contrapartida a vida eterna em Cristo Jesus. Então o recado de Deus não é um recado qualquer. E quando você estuda Apocalipse capítulo 10, você percebe que Deus iria alertar o mundo, avisar a humanidade sobre este evento. E nós temos ali toda a situação que envolve o movimento milerita, que culmina com o movimento adventista, uma pregação exclusiva e ímpar, de que o fim chegou, o fim do fim chegou, de que Jesus está voltando, de que o juízo está se desenrolando e que em breve o juízo vai terminar. Esta é a mensagem de Deus. Agora, é uma mensagem que indica não apenas a chegada do juízo, ou no nosso caso específico na história, o término iminente do juízo, mas é uma mensagem que diz que os desdobramentos do juízo serão incríveis. Eu quero falar um pouquinho sobre o propósito do juízo. A segunda e a terceira mensagem nos ajudam a entender. Primeiro, o juízo será estabelecido para vindicar o povo de Deus. Quantas injustiças nós enfrentamos? E eu sei que talvez você que está assistindo esse vídeo, se não está, poderá ficar desempregado dentro de poucos dias. Porque para aqueles que andam ao lado de Deus, o caminho vai ficando cada vez mais estreito. Pessoas estão perdendo o emprego porque seguem a Jesus. Pessoas são ridicularizadas porque seguem a Jesus. Pessoas que seguem a Deus estão passando por provações emocionais, por lutas na família, enfrentando desafios familiares, enfrentando, quem sabe, conflitos internos, e Deus acompanha o sofrimento dos seus filhos, e Deus não é indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Tanto é que o Apocalipse faz uma pergunta: até quando? Até quando? Até quando não te levantarás? Até quando? A resposta de Deus para os seus filhos que sofrem é o juízo. É como se Deus estivesse dizendo assim: aguenta só mais um pouquinho, eu vou julgar. Eu vou vindicar você perante todo o universo. Eu vou mostrar para todo o universo por que você será salvo. Eu mostrarei para todos que você aceitou o sangue de Cristo Jesus, e o sangue de Cristo te purificou de todo o pecado, e você está preparado, digno para herdar a salvação mediante os merecimentos de Cristo Jesus. Não apenas você, mas todos os que morreram ao longo de todos os séculos. Quantas pessoas seguiram a Deus e por seguir a Deus foram injustiçadas, foram mortas, jogadas aos leões, no período da Inquisição? Quantos filhos sinceros tiveram que pagar a sua fé com o preço do próprio sangue? Deus não é indiferente a isso tudo. A mensagem de Deus é a seguinte: eu vou estabelecer o juízo, e quando o juízo finalmente terminar, vocês receberão a recompensa. Uma vez Pedro perguntou para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós receberemos? Jesus foi direto e disse assim: olha, Pedro, você receberá muitas vezes mais aqui nessa vida, mas acima de tudo receberá a vida eterna. É verdade que quem segue a Cristo não só enfrenta problemas, recebe coisas que o mundo não pode dar. Recebe paz, recebe esperança, recebe conforto, recebe a presença do próprio Deus, recebe bênçãos espirituais. Em Efésios 1 nós vemos isso. Paulo diz que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, mas ao mesmo tempo que nós recebemos isso tudo, nós recebemos muita provação. Nós apanhamos muito do diabo. O diabo investe toda a sua força contra os justos, e Satanás bate pesado, e muitas vezes nós ficamos desanimados e pensamos que não vamos aguentar, e o conforto de Deus vem quando Ele diz assim: aguenta só mais um pouco, o juízo está estabelecido, ele vai terminar, e quando ele terminar, você será vindicado, você receberá a vida eterna em Cristo Jesus. Agora tem um outro ponto importante para nós aqui destacarmos: o juízo não apenas vai vindicar os filhos de Deus, mas o juízo, além de dar salvação e justiça para os justos, ele vai punir o mal. As pessoas que brincam com Deus, as pessoas que judiam dos filhos de Deus, as pessoas que se colocam contra Deus,
podem até às vezes ter uma vida inconsequente. E nem sempre é correto o ditado: aqui se fez, aqui se paga. Muitas dessas pessoas têm até mesmo uma morte tranquila e suave. Mas a palavra de Deus diz que mediante o desfecho do juízo, Jesus voltará, e quando voltar, separará os bodes das ovelhas, os salvos dos perdidos, um grupo recebendo a vida eterna, outro grupo recebendo a sentença de condenação eterna. Portanto, a segunda consequência do juízo é a punição para Satanás, a punição para os anjos maus que ficaram do lado de Satanás e a punição para todos os ímpios. E por fim, a mais sublime esperança que provém do término do juízo é de que, enfim, e para todos sempre, o caráter de Deus será vindicado e apresentado, um caráter de amor e justiça. O juízo vai mostrar para todo o universo, sem nenhum resquício de dúvida, de que finalmente Satanás, plenamente desmascarado, em contrapartida, a cena é de que Deus é um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de misericórdia. Finalmente o caráter de Deus vindicado. Agora, diante dessa cena do juízo final que está para se encerrar, nós temos uma decisão a tomar. E agora eu quero ir para a parte central e para a parte final dessa mensagem. Não é uma opção você viver despreocupadamente, ou encarar o cristianismo apenas como se fosse uma grande brincadeira de estar na presença de Deus. E eu estou dizendo isso porque, infelizmente, nós somos tentados a viver inconsequentemente a nossa vida cristã. Uma vez eu li um livro chamado Sapos Fervidos ou Ossos Dançantes. E o autor desse livro, Braguinha, apresenta uma coisa muito interessante. Eu quero destacar aqui com vocês. Se você pegar um sapo e você jogar esse sapo dentro de uma água fervendo, o sapo ele pula imediatamente. A chance de sobreviver é muito grande. Agora, se você colocar o sapo num ambiente muito agradável e você for aquecendo aos poucos a água, é provável que o sapo não vai perceber a transitoriedade da temperatura da água até o momento em que ela se torna perigosa. Ele começa a ser cozido aos poucos. Eu percebo que muitos de nós estamos nos acostumando com coisas que nós não deveríamos nos acostumar. A crise mundial, as pestes, a falta de moralidade no âmbito talvez sem precedentes que nos cerca, a tensão religiosa que existe e o cumprimento de tudo aquilo que nós vimos dentro da estrutura profética deveria gerar em nós um senso de urgência, de preparo. Hoje é o dia, hoje é o momento de me colocar do lado de Deus, hoje é o momento de eu entender de que logo tudo isso vai ser encerrado da parte de Deus, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, e diante disso tudo o convite de Deus é temei a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Então Deus permite que todas essas coisas que vão acontecendo, em vez de gerar desespero, incredulidade, sirvam como elementos para levantar nossas cabeças. Jesus disse isso: quando vides essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. É por isso que nós vemos o juízo de Deus sendo encerrado, e após o juízo de Deus, microestruturas de juízo são ali lançadas sobre a humanidade, que são as pragas: primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta, quinta, sexta, até a sétima praga, derradeira, que culmina com a volta de Jesus. Ali nós vemos a estrutura de microjuízos, e de certa forma o que nós vivenciamos hoje já são microjuízos. Nós vivenciamos hoje uma série de situações que indicam que o Espírito de Deus está se retirando da terra. E ao estar se retirando da terra, o Espírito de Deus, nós nos deparamos com o juízo divino caindo sobre a humanidade. Agora, o que eu preciso fazer diante disso? Tomar uma decisão. Deus, Ele não executa o juízo final de uma hora para outra. Ele dá tempo. E o tempo é agora de se tomar uma decisão. Vamos ver alguns exemplos. Noé. Se você vai para Gênesis capítulo 6, você entende ali que Deus, Ele chama Noé para que Noé construísse uma grande arca, um grande barco, e ele iria destruir o mundo com água.
porque a maldade do ser humano tinha atingido um limite sem precedentes, e se Deus não interferisse na história, seria praticamente insustentável Deus conduzir a história no tocante o desenrolar final, que é o plano da salvação. Então Deus precisou interferir na história, Deus executou o juízo, mas Deus deu para Noé a oportunidade de pregar durante 120 anos. Ali, quando nós encontramos no relato que os seus dias serão de 120 anos, não quer dizer, com esta afirmação, de que Deus limitaria a existência humana para 120 anos. Aqui, a implicação desse texto, na sua essência, é de que os seus dias seriam de 120 anos, é que haveria apenas mais uma carência de 120 anos de graça, e a oportunidade seria dada. 120 anos pregando. Mas ao final, nós não sabemos se no transcurso desse tempo outras pessoas aceitaram e acabaram morrendo, mas a verdade é que apenas 8 pessoas entraram. 8 pessoas apenas entraram. Até o último momento havia oportunidade. Os animais entraram, mas as pessoas não entraram. Quando você vai para a Bíblia agora, em Gênesis 19, nós encontramos uma história interessante. Eu queria convidar você a abrir em Gênesis capítulo 19. Em Gênesis 19 nós temos um relato de um outro juízo de Deus. Ali nós encontramos 2 cidades que ultrapassaram o limite da graça. E essas cidades, Sodoma e Gomorra, foram destruídas com fogo. A maldade era tamanha que, quando a Bíblia relata a história, diz que Deus enviou anjos para que aqueles anjos pudessem tirar Ló e sua família. Quando os anjos chegaram, os homens daquela cidade estavam tão deturpados moralmente que, ao ver os anjos, eles quiseram abusar sexualmente dos anjos. E eles viram que os anjos entraram na casa de Ló e eles cercaram a casa de Ló. E a palavra de Deus diz que Ló ficou desesperado porque sabiam que eram anjos, que eram mensageiros de Deus. E aqueles homens estavam quase que quebrando a porta, dizendo: abra a porta, nós vamos entrar de todo jeito. Coloque estes homens para fora, porque nós queremos abusar sexualmente desses homens. Olha só o limite da graça sendo ultrapassado pela maldade, pela depravação. Não é nada diferente do que nós estamos vivendo nos nossos dias. A depravação sexual. Então, logo no desespero, diz assim: eu tenho 2 moças virgens, são as minhas filhas, eu vou colocá-las para fora. Vocês fazem o que vocês quiserem com elas, mas não toquem nesses meus convidados. Aqueles homens tão depravados dizem assim: nós não queremos mulheres, nós não queremos as suas filhas, nós queremos abusar sexualmente desses homens. E então, nesse momento, os anjos, imagina a tensão, a guerra, o empurra na frente da casa de Ló. Então aqueles homens que eram anjos saem, abrem a porta, esticam as mãos, e no mesmo momento uma praga cai sobre aqueles homens que estavam cercando a casa. Todos ficam cegos, cegados. Eles começam a gritar em desespero porque estavam cegos. E os anjos agora fecham a porta, olham para Ló e dizem assim: Ló, Deus vai destruir o mundo, essa cidade, Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir essa cidade, Sodoma e Gomorra, com fogo. O momento é agora. Você precisa sair. Saia, pegue sua esposa, suas filhas, quem mais você queira chamar, saia, porque é agora. E quando você vai para o relato, você percebe uma coisa interessante. Leia comigo aqui o que diz a palavra de Deus. Verso 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e suas filhas e sai daqui. Por que sai daqui? Por que sai daqui? Porque se você lê anteriormente, você percebe que quando os anjos chegam, os versos anteriores dizem que quando os anjos chegam e dão um alerta, Ló está demorando, as filhas estão demorando. Então Ló vai avisar os cunhados, os genros, na verdade, aqueles que estavam prometidos ao casamento para suas filhas. E quando ele chega lá e avisa, eu fico imaginando a cena, Ló avisando: olha, está para acontecer algo muito grande, a cidade vai ser destruída com fogo, saiam. E aqueles homens deram risada. Você está doido, Ló? O que está acontecendo? O que você bebeu? Nós não vamos sair. E Ló fica desesperado, porque ele queria salvar os genros, mas não deu. Ele vai chamar outras pessoas e não dá. E ele volta para casa, ele está demorando e já estava amanhecendo. Eu imagino ali que deveria ser por volta das 5 da manhã. Então os anjos dizem assim: chega, agora você tem que tomar uma decisão. E eles saem, então correndo, ele, a esposa, as 2 filhas. A esposa, você sabe, ela olha para trás, ela morre no processo. Só ele e as 2 filhas se salvam. Mas não havia tempo mais de espera, uma decisão tinha que ser tomada. Quando Jesus Cristo aqui estava para executar a obra da salvação,
e entregar sua vida, Deus se preocupou com Pilatos. E Deus deu um sonho para a mulher de Pilatos, avisando que Jesus morreria, mas Pilatos não precisaria ter o seu nome entrelaçado com esse relato tão triste da morte de Cristo. E a esposa avisou Pilatos do sonho que tivera, mas Pilatos resolveu lavar as mãos. Interessante que nós não podemos afirmar com contundência, mas Eusébio de Cesareia diz que tempos depois, aquele homem atormentado, conflitos internos com o governo romano, ele se suicidou. É uma teoria bem provável, histórica, de que ele tenha terminado dessa forma. Em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, se cumpriu a profecia de Jesus, dada em Mateus 24, de que não ficaria pedra sobre pedra. Somente os cristãos que ouviram o chamado de Deus, se prepararam e entenderam que aquilo era um microjuízo divino, e se prepararam, se salvaram. Todos os demais pereceram. Dizem alguns historiadores, como Flávio Joséfos, que mais de 500 mil pessoas morreram num único dia. A destruição de Roma, ou melhor, a destruição de Jerusalém, por intermédio dos soldados romanos. Microjuízos da parte de Deus. Agora vamos voltar para a parte inicial, para concluir. Apocalipse 14 diz: temei a Deus e dai glória, porque chegou a hora do seu juízo. Hebreus 3 diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo é hoje, o tempo é agora. O tempo é hoje, o tempo é agora. Eu agora queria rasgar o meu coração e conversar com você que está assistindo essa mensagem. O grande problema na nossa vida cristã não é que nos falta informações. O que falta para nós na nossa vida cristã é o senso de urgência em tomar decisões. A gente está sempre protelando, deixando para depois. Sempre protelando. A gente sabe que precisa tomar decisões no âmbito da saúde. Essa mensagem é tão importante que faz parte das 3 mensagens angélicas. A gente vai jogando para depois. Depois, quem sabe um dia. A gente sabe que nós precisamos agora estar em momento de profunda oração, consagração. A gente está, de certa forma, entendendo que estamos a um passo da volta de Jesus. O grande juízo final, o juízo de Deus está terminando. Mas parece que a gente pensa assim: não, quando passar essa pandemia, depois eu vou tomar uma decisão. Depois eu vou tomar uma decisão. A gente vai jogando para depois, vai jogando para depois. E ao jogarmos para depois nossas decisões, nós estamos colocando em risco o mais importante, que é a nossa própria salvação. Quem sabe eu estou falando com alguém que há muito tempo está na igreja. Você conhece esse livro. Você já foi inclusive batizado. Mas você não está, talvez, levando a sério, não levando com a devida importância a decisão de se consagrar totalmente ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que é homem, que é pai de família, não se esqueça que você tem uma responsabilidade diante de Deus. Um dia Deus vai chegar para você e vai perguntar: onde está a tua família? Onde estão os filhos que eu te dei? Você está encarando com seriedade a mensagem de juízo? Você está encarando com seriedade, está tomando decisões que vão levar a grande decisão de uma consagração final para receber o poder do Espírito Santo, estar preparado de verdade quando Cristo voltar? Ou você vai brincar de empurrar para depois as suas decisões? Pode ser que, se você não tomar a sua decisão, isso coloque em risco a salvação da sua família. Sabe, estou falando com uma irmã da igreja que sabe que precisa deixar de lado algumas coisas. Você sabe o que eu estou dizendo. Você fica empurrando para depois, para depois. O tempo é hoje de uma verdadeira consagração. O tempo é agora. Não porque o coronavírus está lá fora, não porque nós nos tornamos frágeis, a qualquer momento podemos pegar esse vírus e morrer, não. Não é a realidade do coronavírus que me faz dizer que o tempo é agora, mas é a realidade do juízo. Coronavírus, pestes, climas, desequilíbrio econômico mundial são apenas sinais de que o juízo está
por terminar, e quando terminar, Jesus vai dar a sentença de salvação ou perdição. Ou seja, não tem mais como negociar com Deus, procrastinar. O momento é agora. O tempo que se chama hoje, diz a Bíblia, é agora. É agora o momento de tomar a decisão. É agora o tempo de ler mais a Bíblia. É agora o tempo de orar mais. É agora o tempo de ler o Espírito de Profecia. É agora o tempo de ler a lição de escola sabatina. É agora o tempo de pregar. Sabe, você que fica sempre pensando assim: eu tenho vontade de testemunhar para alguém, mas não tenho coragem. Por enquanto deixa o pastor. Por enquanto deixa o obreiro bíblico. O tempo é agora. Sabe por que o tempo é agora? Primeiro, porque a sua salvação está em jogo. Segundo, porque a salvação de quem está ao seu lado está em jogo. E se você se calar, diz o apóstolo Paulo, como essa pessoa vai saber que é importante também se preparar? O tempo é agora. Na minha trajetória ministerial eu vivi muitas situações. Muitas situações. Eu me lembro de uma situação. É uma das situações mais tristes. Eu estava fazendo um evangelismo. Ao término daquele evangelismo, eu vi que uma moça ficou assentada na igreja, lá no último banco. Eu a conheci de vista algumas vezes ali na igreja, mas eu percebi que ela chorava porque naquele dia eu preguei sobre a importância de se decidir por Jesus. E quando eu sentei do lado dela, eu perguntei: por que você está chorando? Resumindo a história, ela disse assim: pastor, meu pai é um dos líderes da igreja. Você não me vê muito aqui porque eu venho de vez em quando, eu estava chegando no distrito. E ela disse assim: pastor, eu tenho vontade de me comprometer com Deus. Ou melhor, eu tinha vontade. Meu pai não dá um bom exemplo. Meu pai não dá um bom exemplo em casa. Existe muita briga, muito conflito dentro de casa. E diante disso tudo, pastor, eu fui cansando, eu orei, aparentemente Deus não responde. Então eu tomei uma decisão, eu estou vindo hoje pela última vez aqui na igreja. Eu tomei um susto, eu disse: por que pela última vez? Ela disse: é pela última vez porque eu já tomei uma decisão. E a decisão é que eu escolho me perder. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida. Eu escolho me perder. Meus olhos se arregalaram e eu falei assim: mas como assim você escolhe se perder? Ela falou assim: eu sei. Eu não preciso de esclarecimentos. Eu estudo a lição de escola sabatina, eu estudo a Bíblia. Eu sei que Jesus vai voltar com poder e glória. Eu sei que eu preciso tomar uma decisão, mas eu já tomei a decisão, eu quero me perder. Eu não consigo mais conviver com esses sentimentos conflitantes, com essa realidade dentro de casa. Então eu escolho me perder. Eu sei que Jesus vai voltar, depois que ele voltar, os justos serão levados para o céu, os ímpios vão morrer, vai ter 1000 anos, que os justos vão estar no... E ela falando isso para mim. E que os justos vão estar no céu, e depois de 1000 anos Jesus vai voltar com a cidade santa, que o fogo vai ser derramado, que os ímpios serão consumidos. Mas sabe, pastor, já estou trabalhando minha mente para me acostumar com a ideia que eu vou ressuscitar na segunda ressurreição, que vou ver a cidade santa, talvez vai ter uma angústia no meu coração, que o fogo vai cair sobre mim, que eu vou sofrer um pouco, mas depois vai acabar e acabou tudo. Eu olhava para aquela jovem e eu não acreditava no que ela estava dizendo. Eu comecei a apelar o coração dela, falei assim: repensa isso, repensa isso, repensa isso. Orei por ela e ela saiu chorando, ela tomou a decisão. Ao que me consta, nunca mais pisou na igreja. Nunca mais pisou na igreja. Não sei se está viva ou não. Ela tomou uma decisão. A pior decisão possível, escolheu se perder. Talvez você não tenha tomado a decisão que ela tomou. Mas não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Se você não tomou a decisão, você já escolheu de que lado você quer ficar. O tempo é hoje. Pode ser que dentro de alguns dias essa crise passe, mas o que não vai passar é a verdade de que o juízo está encerrando, de que Jesus em breve vai voltar e você precisa escolher estar do lado de Deus. Eu quero falar para você que nesse momento, há muito tempo tem estudado a Bíblia, mas ainda não tomou a decisão do batismo. O que você vai esperar? O que mais você precisa que aconteça na sua vida para entender que precisa ser tomada uma decisão? Eu quero chamar alguém aqui que tomou uma decisão. Quero mostrar para vocês. A Lene está aqui nesse momento. Eu quero me congratular também com o noivo que está aqui, com os filhos que estão aqui. Deus seja louvado. A Helene está aqui. Nós não podemos aqui, eu queria dar um abraço, não posso. Mas a Helene
é uma pessoa que tem uma história linda, passou por muitas lutas, muitos sofrimentos, mas ela entrou em contato conosco já antes mesmo da crise. Ela um dia estava subindo a escada da igreja, ela disse assim: pastor, eu estou desesperado para me batizar, eu quero muito me batizar, quero entregar minha vida para Jesus. Ela pertencia a uma outra denominação, tinha algumas convicções cristãs, mas agora assistindo ao Novo Tempo, sendo acompanhada pela Lina, pelo Gilmar, ela aprendeu tantas coisas, disse assim: pastor, eu preciso tomar essa decisão. E eu falei assim: ok, vamos então combinar isso tudo. E veio a crise do coronavírus. Mas essa semana, conversando com ela, ela disse assim: eu não posso esperar mais, eu não posso esperar mais, eu quero batizar. E eu até dei a possibilidade: você quer depois? Eu disse: não, pastor, eu não quero depois, eu quero agora. Eu achei tão linda a decisão dela, a urgência de querer agora, a urgência de querer agora. Ela é um exemplo para mim e para você. Por que ela é um exemplo? Porque literalmente nós somos tão frágeis que não sabemos se vamos ter amanhã. Hoje é o tempo da decisão com Jesus. Hoje. Cada um tem uma decisão a tomar. A decisão dela é do batismo. E para você que não se batizou ainda, a decisão é essa. O caminho é esse. Quem crer e for batizado será salvo. Mas se você já foi batizado e a sua vida cristã está estagnada ou está em declínio, a decisão é agora de reconsagração. O tempo é agora. Elaine, você aceita a verdade que há um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra? Aceito. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Aceito. E quer se preparar para a volta de Jesus e crê que o sangue de Cristo Jesus te purificou de todos os seus pecados? Sim. Você crê que este livro é a palavra de Deus e quer colocar a sua vida em conformidade com esse livro, inclusive no tocante à observância dos mandamentos pela graça e poder de Cristo Jesus? Sim. Entende que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e quer cuidar desse corpo para que a sua vida como um todo testifique do poder de Deus, abstendo de tudo aquilo que prejudica a sua saúde? Sim. Você crê que Deus tem um povo aqui na terra, um povo que prega essa mensagem final do juízo, da volta de Jesus, quer fazer parte desse povo, viver de acordo com as doutrinas fundamentais ensinadas pelo remanescente no tempo do fim, e deseja ser batizada para a remissão dos seus pecados, para sair para uma nova vida em Cristo Jesus? Agora eu quero fazer uma coisa muito legal. Eu sempre faço isso na igreja. Temos pouquíssimas pessoas aqui. Aqueles que estão aqui podem fazer isso. Mas se você está na sua casa e faz parte dessa igreja, eu queria pedir para você levantar a sua mão se você aceita ela como parte da família de Deus, que está esperando a volta de Jesus. Olha que coisa linda. Eu não sei o que vai acontecer com as pessoas que estão aí ao redor. Eu sei uma coisa: hoje a salvação chegou na sua vida. E eu quero fazer uma oração para que Deus te mantenha firme. Tá bom, Elaine? Você está feliz no seu coração? Sim. Eu tenho certeza que Deus tem planos lindos para você. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, aqui está, ó Pai, nas tuas mãos a vida da Helena. Ela está aqui porque ela deseja ser batizada. Ela entende que agora não dá nem para esperar essa crise passar. Ela quer ser batizada para receber das tuas mãos a vida eterna muito em breve. O juízo está terminando, Jesus vai voltar, o tempo é agora. Ó Pai, eu sei que como ela, muitas pessoas estão e quem sabe tomar a decisão nesse momento. E se tomar nesse momento, podem até escrever, ó Pai, ali, através da transmissão do Facebook, que nós vamos atender, nós vamos proporcionar a essas pessoas a oportunidade que a Elaine está tendo de ser batizado, de entregar a vida a Jesus, de renascer, de sair daqui com a esperança de que pode olhar para cima, uma convicção de que em breve, quando Cristo voltar, ela vai escutar: vinde bendita, possui por herança o reino que vos preparei. Cuida dela, ó Pai, cuida do seu noivo que está aqui, dos seus filhinhos, que todos eles possam receber das tuas mãos em breve a coroa da vida eterna, e todos nós aqui também. Ajude quem não tem tomado a decisão ainda a tempo, que tome. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre ela, sobre todos os demais, em nome de Cristo Jesus, amém. O Fábio vai estar conduzindo o louvor enquanto me prepara. Na sequência, não saia, você vai ver uma cena linda, o batismo sempre é emocionante. Na sequência nós vamos encerrar com o batismo. Sabe que tudo que nós fazemos na igreja, tudo, cada sermão preparado, cada música cantada, cada mensagem que é trazida aqui, tudo é para que uma pessoa se decida ao lado de Cristo. Esse é o nosso objetivo sempre: salvar pessoas, transformá-las. Nós não, o Espírito Santo faz isso, mas tudo isso é para culminar nessa cerimônia que teremos agora, que é a cerimônia do batismo.
Nós vamos cantar ainda que o Pedra Coral canta sempre aqui, mas eu queria que você cantasse comigo com Israel hoje. Um mini Pedra Coral. Não sei se a Elaine sabe, Bendito, acho que não. Se você quiser vir com a gente, pode vir, Elaine. Você é sempre bem-vindo. Vamos cantar Bendito Eu Serei. Cante conosco aí na sua casa, não saia daí. A Elaine já está ali preparada, o pastor foi se trocar rapidamente para que ele possa fazer a cerimônia de batismo. Cante conosco. Espero que você esteja enxergando a letra ali no telão. Está um pouco pequena, mas vai cantar junto. É assim. Quero ouvir tua voz, as sandálias eu já tirei, e a minha alma anseia por tua presença, mais que a terra seca anseia pela chuva, e guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Cante na sua casa pra gente. Bendito eu serei, e os meus celeiros transbordarão, e todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos, minhas mãos. Quero ouvir tua voz, e as sandálias eu já tirei. É você, Israel, a minha alma. Mas que a terra seca seja, cante na sua casa. Mas que a terra seca seja pela chuva, guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Cante a última vez com a gente. Bendito eu serei, e os meus celeiros transbordarão, e todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos, minhas mãos. Pastor Roger. Chegou o momento da decisão, da entrega. E aqui está a Elaine entregando a vida a Cristo Jesus, conforme a tua profissão de fé, por crer em Jesus como Senhor e Salvador, como ministro do Evangelho. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Quero que você veja esta cena, a cena de uma pessoa que entregou a vida a Jesus. Que coisa linda. É uma imagem impactante. Nada nem ninguém pode segurar decisões ao lado de Cristo. Eu quero, nesse momento, orar por você que não tomou ainda a decisão. Gostaria de poder, eu ainda mais afetivo, externar minha alegria. O tempo e a situação não me permite, mas eu quero convidar a tomar uma decisão, você a tomar uma decisão. A Helene vai cantar uma música e após essa música eu quero fazer uma oração. Todos nós precisamos tomar decisões, no sentido de preparo para o juízo de Deus. Nós entendemos que o tempo está próximo. Que Deus ajude você a permanecer firme até a volta de Jesus. O tema da Bíblia é Cristo e como veio salvar em suas promessas.
tomou sua decisão? Não se esqueça, o tempo é agora, é hoje. Senhor Deus, nesse momento nós estamos encerrando esse culto de adoração, tomando a decisão de te servir, de viver para ti. A entrega da Elaine é uma inspiração para todos nós. Assim como ela, muitas pessoas estão tomando e ainda vão tomar decisões ao seu lado. O Senhor está chamando, está convidando. Trabalhe no coração desse irmão, desta irmã que ainda precisa tomar decisão pelo batismo. Que seja a tempo e no tempo oportuno do agora, do presente. Queremos também pedir ao Pai que trabalhe no coração daqueles que já estão há um tempo já na igreja, mas precisam ter a vida espiritual transformada, precisam voltar a sentir o primeiro amor, a primeira paixão por Cristo Jesus, a viver uma vida de completa consagração. O tempo é agora, trabalhe na nossa vida como um todo. Pedimos isso humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vós. Amém. Que você tenha um ótimo sábado. Nós terminamos aqui a nossa programação com essa festa tão bonita. E não se esqueça, às 15 horas a igreja estará aberta para receber o seu mantimento, as suas ofertas, os seus dízimos. Fique com Deus, um ótimo restante de sábado e uma boa semana. Tchau.